Bem-vindo, pessoal! Meu nome é Diego Jacques e a gente então está finalizando a nossa parte de receita pública. E agora a gente vai falar da última classificação por natureza de receita, que é o tipo dessa natureza. Mas antes de tudo, pessoal, a gente aqui vai começar falando, pessoal, o que acontece se você não pagar o Estado? Então vamos lá, hein? O que vai acontecer se você não pagar suas dívidas para o Estado? Então aqui essa historinha vai ser fundamental para você entender esse último dígito da classificação, que é o tipo. Então vamos lá. Então vamos começar no nosso primeiro caso. Pessoal, imagina, você recebeu ali seu carnê do IPTU, seu carnê do IPVA. Qual a primeira coisa que você pode fazer? Exatamente pagar a dívida, né, pessoal? Chegou, pagou e se livrou da dívida. Então, se você pagar essa dívida no momento certo, a sua obrigação está o quê? Quitada. Acabou, né? Então, não tem maiores problemas. Mas agora o negócio começa a ficar um pouco mais interessante, é quando você decide, olha, não vou pagar o Estado. E o problema aqui de você não pagar, pessoal, é como a gente viu antes, 90% mais ou menos do que o Estado arrecada que ele faz é por meio daquela receita derivada, né? Que você é imposto a você a pagar esse tipo de recurso. Então, se você não paga, imagina ninguém pagando esses impostos, né? Que ia acontecer praticamente não ia ter nenhum tipo de serviço público sendo prestado. Então, aqui, pessoal, a gente vai para o segundo ponto. Vamos lá, então, hein? A pessoa, então, recebeu esse boleto, mas você pagou o quê? Com atraso. Então, aqui você falou, olha, venceu ali, por exemplo, no dia 10 de janeiro, eu vou pagar ali no dia 20, né, de janeiro, dia 30, eu tenho que pagar ali, eu paguei um pouco com atraso. O que vai acontecer nesse caso? Você pagou a dívida com atraso, então você vai pagar o quê? Um valor principal e também você paga um pouco relativo a multas e juros. Então, por exemplo, se você tinha um boleto de pagar de R$1.000, o que vai acontecer? Se você pagou lá no dia correto, você pagou os R$1.000. Mas se você deixou atrasar, no lugar de pagar R$1.000, você vai pagar o quê? R$1.100, por exemplo. Vai ser R$1.000 do principal da dívida e mais os R$100, que era o quê? Em relação aos juros e às multas. Já outra questão também é se você não pagar e passar ali determinado prazo. O que vai acontecer? Vamos supor, emitiu ali em janeiro, é para você pagar em janeiro, dezembro você não pagou essa dívida ainda. E o que aconteceu? Virou ali principalmente o exercício e o que vai acontecer com você então? Você vai entrar em dívida ativa, pessoal. O que vai acontecer? Então teria lá, se você tivesse pago em janeiro, seria R$1.000. Se você tivesse pago até dezembro, seria R$1.200, mas a partir do momento que entrou em dívida ativa, o que vai acontecer? Você ainda vai ter que pagar mais, né? Que vai ter toda uma questão ali envolvendo a procuradoria, né? A questão da receita. Então, a sua dívida agora vai para quê? R$1.300. E agora, imagina, se entrou o seu nome em dívida ativa, o que o governo vai começar a te fazer? Ele vai poder te inscrever onde? No Serasa. E também ele vai poder fazer o quê? O protesto e também ele vai poder te executar, dependendo aqui do montante da sua dívida. Então vamos supor que o total da sua dívida seria, vamos supor, R$100.000. O que o governo ele pode fazer? Ele vai te colocar no Serasa, ele vai poder te protestar, né, no cartório e também ele vai poder entrar com uma ação para tentar pegar algum bem seu para conseguir fazer o quê? Vender esses bens, né? Ele vai lá, expropria os bens de você, o seu carro, né? A sua casa, faz o quê? Pega esse bem e consegue o quê? Coloca em leilão para conseguir o dinheiro suficiente para saldar as suas dívidas. Então é praticamente isso que acontece todo o nosso momento, né? Do pagamento das dívidas pelo Estado. E como é que ele consegue os recursos públicos? Você pode pagar em dia, você pode pagar atrasado, mas com base nisso você vai pagar uma multa, ou então você pode pagar depois que o quê? Entrou em dívida ativa. E depois que entrou em dívida ativa também pode ter algumas questões, por exemplo, você pagar tanto juros de mora também e multas dessa dívida ativa. Então, pessoal, aqui então, quando você escreve em dívida ativa também, o que vai acontecer? Vai ocorrer também os juros e também essas multas. Então, pessoal, o que a gente observa aqui? Quanto mais você não paga esses recursos, vira uma bola de neve, né? Que cada vez mais vai aumentando juros, aumentando multas. E depois dessa historinha, o nosso objetivo vai ser contar qual é o objetivo dessa dívida ativa. Então, o que será essa dívida ativa? São os créditos da Fazenda Pública que não foram pagos no momento certo, ou seja, eles estão vencidos, lembra? Antes de virar dívida ativa, o que o Estado te deu? Ele te deu um prazo para você pagar e depois disso ele falou, olha, se você ainda pagar em determinado período, você ainda pode pagar o principal só com multas e juros. Mas ali, quando vira em dívida ativa, né, quando escreve em dívida ativa, é que passou muito tempo desde o vencimento da sua obrigação. Então aqui, efetivamente, o crédito já está o quê? Totalmente vencido. Então isso que é a nossa dívida ativa. E aqui, pessoal, o
que significa essa inscrição em dívida ativa? É quando a nossa fazenda pública, pessoal, a fazenda pública aqui é tanto a unidade responsável, né, por essas questões tributárias, tanto dos estados, município, Distrito Federal, né, de todos esses entes que eles apuram o quê? São praticamente ali a questão vinculada principalmente ao fisco, né, às procuradorias. Isso que seria a nossa fazenda pública. Então aqui, pessoal, a dívida ativa, ela é o quê? É um crédito da fazenda vencido, líquido e certo. Então, isso daqui que você tem que levar para a hora da sua prova. O que significa? Então, que para eu ter uma dívida ativa, para eu ter essa dívida ativa exatamente escrita e ter validade, porque qual a importância de ter uma validade dessa dívida ativa? Ela é muito importante para o Estado e também é uma importante sanção, né? Uma sanção muito gravosa para o particular. Porque ele pode ter um nome no SPC, no Serasa, né, protestado, e pode inclusive até ter o quê? Um seu bem penhorado. Então, para isso, a fazenda pública, né, o Estado ele tem que ter muita certeza e tem que ter muito cuidado na hora de colocar em dívida ativa. Então, tem que ter obrigatoriamente o quê? Esse crédito tem que estar vencido, você tem que estar o quê? Ter a liquidez, ou seja, o Estado tem que falar, olha, é o valor X aqui, ele não pode falar, eu acho que é tanto. Não, ele tem que apurar exatamente o valor que essa pessoa deve. E também ele tem que ser certo, né? Então aqui, pessoal, a gente tem a divisão dessa dívida ativa em dois tipos de dívida ativa. Tanto a dívida ativa tributária, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria e as multas adicionais relativas às multas tributárias e também a dívida ativa não tributária, que são todas as demais, pessoal. Então vamos lá. O que é a minha dívida ativa tributária? São as dívidas ativas relacionadas aos tributos. E o que são as dívidas ativas não tributárias? São as nossas dívidas ativas relativas aos créditos não tributários. Então é isso que você tem que levar para a hora da sua prova. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui algumas questões para fixar ainda mais esse nosso entendimento. Somente se admite a inscrição em dívida ativa de créditos líquidos, certos e vencidos. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né? É exatamente isso. Se estiver faltando qualquer um desses itens, né, a liquidez, a certeza ou o vencimento, você não pode escrever em dívida ativa. Integram a dívida ativa não tributária os créditos da fazenda pública provenientes de empréstimos compulsórios. Pessoal, crédito tributário vai ser só aquela primeira classificação daquela receita corrente que a gente viu. Era o que? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. O resto tudo vai ser receita não tributária. Então aqui, pessoal, o item está certinho, né? Que exatamente os empréstimos compulsórios, eles não entram na nossa dívida ativa tributária. Os créditos da fazenda pública que se tornarem exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento deverão ser inscritos em dívida ativa, independentemente de apuração da liquidez e da certeza desse crédito. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Aqui, obrigatoriamente, você tem que ter a liquidez e a certeza. Isso daí é muito gravoso para o particular, né, para ele poder ter seus bens penhorados, sofrer ação judicial, ter protestado seus bens, enfim. Então aqui, pessoal, obrigatoriamente tem que ter essa certeza e essa liquidez. Configura-se como exemplo de dívida ativa tributária o crédito da fazenda pública proveniente de imposto de renda. E aí, pessoal, imposto de renda vai ser uma dívida ativa tributária? Exatamente, né, pessoal? Quais são os tributos? Impostos, taxas e contribuições de melhorias. E aqui, pessoal, os empréstimos compulsórios, né, que a gente colocou aqui até no item 2, né, nessa questão, na classificação do direito tributário, os empréstimos compulsórios, eles são um tributo, mas para fins de administração financeira orçamentária, ele não vai entrar na nossa classificação tributária. Mais uma vez, a classificação tributária é apenas o quê? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. E aqui então, pessoal, a gente fez todo, né, esse panorama, nessa conceituação inicial, para a gente entrar no último tipo, né, da nossa natureza de receita, que vai ser essa questão relacionada ao principal da receita, multas e juros. Então vamos lá. Então a gente vai tratando aqui do 8º dígito da nossa natureza de receita, que é o quê? Nosso tipo. O que vai acontecer? Então a gente vai ter toda, né, aqueles dígitos da nossa receita. Então aqui, pessoal, esse último dígito, ele pode ter vários números, né? E aqui, pessoal, como é que vai ser esse número? Se essa arrecadação do Estado for por meio do principal da receita, ele vai começar com o número 1. Então vai ter, né, toda a classificação da receita e no final, o que vai ter aqui? Vai ter o número 1. É o caso, por exemplo, de você recebeu ali, né, o pagamento o boleto para você pagar o seu IPTU e você pagou em dia. Então, exatamente é o principal ali da receita que você está pagando. Agora, vamos supor, pessoal, que você pagou ali atrasado.
Então, no lugar de ser 1, o que vai acontecer aqui? Você vai pagar tanto uma parte, por exemplo, no 1, quanto uma parte no 2. Então, vamos supor, o seu boleto original era R$1.000. Você pagou, entrou somente no 1. Agora, você pagou atrasado. Então, você vai pagar também R$100 de multa e juro. Então, quando você vai pagar R$1.100, vai entrar... No 1 vai entrar o principal, que você devia, e já no 2 vai entrar o quê? O restante, né, de multas e juros. E com todo, você vai pagar aqui R$1.100. E agora, vamos supor que você não pagou. Naquele período, né, virou exercício, você falou, olha, eu me recuso a pagar esse ano meu IPTU, meu IPVA, eu não vou pagar nada para o Estado. Aí o Estado, beleza, então, você não vai pagar? Eu vou te colocar em dívida ativa. Era o que? Era R$1.100 que você devia antes, agora você vai dever quanto? R$1.200. Aí você fala, não, é R$1.200, eu vou ver que se eu não pagar, o Estado vai me protestar, ele vai atrás de mim, então vou pagar esses R$1.200. Então você decide pagar e vai entrar então no código 3, quando você decide pagar só depois que entrou em dívida ativa. Mas vamos supor, não, se for escrito em dívida ativa, você fala, não, eu vou ver no que dá, não vou pagar também. Mas aí passa 2 meses e você repensa um pouco melhor, você fala, não, realmente, é melhor eu pagar enquanto isso daqui não aumenta mais a minha dívida. Então, tinha R$1.200 na sua dívida ativa e entrou mais 100 aqui de multas e juros agora relacionados aqui à nossa dívida ativa. Aí você vai e paga os seus R$1.300. E como é que vai ser classificado? Vai ser R$1.200 aqui na nossa dívida ativa da Receita e os outros 100 vão entrar aqui nas multas e juros da nossa dívida ativa. Então, aqui, pessoal, é praticamente esses 4 aqui que são os importantes para você levar para a hora da sua prova. Mas o que acontece? Às vezes, o importante é o que? Tudo entra aqui, normalmente, se você pagou com atraso, né? Tudo vai entrar o quê? Multas e juros, que é o código 2. Mas caso, por exemplo, você queira destrinchar o que é multa e o que é juro, aí você vai colocar os códigos 5 e 6. E da mesma forma, se eu quiser dividir aqui dentro dessa minha dívida ativa, tá tudo junto aqui no 4, né? Multa e juro. Se eu quiser, aqui se o Estado quiser ter um controle maior, né, de multa e juros, ele pode também, em vez de colocar no 4 aqui, ele pode segregar no 7 e no 8, que é o que? Multa e juros relacionados ao que? A nossa dívida ativa. Então aqui, pessoal, inclusive é uma orientação do manual. A utilização desses tipos 5 e 6 e 7 e 8, eles vão ocorrer apenas de forma excepcional, caso eu queira fazer o quê? Essa diferenciação entre essas multas e esses juros, né? Tanto da dívida ativa quanto também do principal. E agora vamos para as questões. Para avaliar a composição da arrecadação em termos de receita principal e aquelas decorrentes de dívida ativa e multas e juros de mora, deve-se observar o último dígito do código da natureza de receita, que corresponde ao tipo. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né? É exatamente esse o conceito que a gente tem de tipo. Acerca da receita de impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços, ICMS, cuja classificação por natureza tem a codificação esse daqui, né, colocou, é correto afirmar que o último dígito, então, ou seja, esse dígito aqui, indica que se trata do registro do montante principal do tributo. Exatamente isso, né, que a gente observou no slide anterior. E aqui, pessoal, então a gente finaliza a nossa classificação por natureza de receita, que é a que mais cai na hora da sua prova. Então, pessoal, e aqui, o que eu sugiro para vocês? Você tem que obrigatoriamente saber o quê? Categoria econômica e origem. Isso daqui é o que? É o principal, é a atenção total, né? Aqui ó, tem que ter atenção. E já, por exemplo, os outros, aqui principalmente essa espécie e desdobramento, não costuma cair muito. Então, assim, só se for um concurso muito complicado, né, um concurso envolvendo, por exemplo, a auditoria de um tribunal de contas, alguma coisa relacionada a um analista de planejamento e orçamento, que trata especificamente sobre esses temas, aí que você tem que se atentar um pouco mais. E já esse tipo aqui cai mais ou menos de forma intermediária. Fica entre essa espécie, né, e também a categoria econômica e a origem. Então, aqui, se eu fosse, esse é a atenção total, aqui é uma atenção intermediária, e aqui é algo que, dependendo do grau de dificuldade de concurso, pode ser cobrado ou não. Mas o nosso objetivo aqui, pessoal, é para você gabaritar qualquer tipo de prova. Então, com isso, pessoal, você consegue acertar qualquer tipo de prova que caia na natureza de receita. Pessoal, tá gostando do vídeo? Não deixe de já dar aquele like. E também, se você quiser saber tudo sobre a administração financeira orçamentária, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. E até a próxima.